Então, galera, chegou a hora da gente começar a estudar a célula propriamente dita, tá certo? Então, vamos começar de fora para dentro. Primeiro membrana, depois o citoplasma, depois o núcleo, divisão celular. Tá? Essa vai ser a nossa trajetória, depois bioenergética, certo? Não pode faltar. Então, vamos lá. Começando, então, a membrana e citoplasma, os envoltórios celulares. Todas as células têm pelo menos uma membrana externa que regula o que entra e o que sai dela, bem como a quantidade do que está passando. Então, presta bem atenção nesse detalhe. O que eu estou dizendo para você? Todas as células de todos os seres vivos têm pelo menos uma membrana externa que regula o que entra e o que sai, assim como a quantidade do que entra e do que sai. Não é só o que entra e o que sai, mas a quantidade. Uns podem entrar mais, outros podem entrar menos, uns podem entrar, outros não podem entrar, ok? Ao contrário das células procariontes, as células eucarióticas também possuem membranas internas, que a gente chama sistema de membranas, tá certo? Que envolve muitas de suas organelas e controlam a troca de componentes essenciais. Então, nos eucariontes tem um sistema de membrana, forma o retículo endoplasmático, forma o sistema golgiense, lisossomo, mitocôndria, cloroplasto, tá? E a carioteca. Só não tem nos eucariontes membrana, só não é envolvido por membrana os ribossomos e os centríolos, ok? Nos procariontes não existe sistema de membrana. Em algumas bactérias existe uma prega da membrana plasmática chamada mesossomo, mas não é sistema de membrana, ok? Todas as células apresentam, envolvendo sua estrutura, uma membrana plasmática delicada e elástica, tá? Que não é visível ao microscópio óptico, só ao microscópio eletrônico, porque ela é muito fininha. Nas células de bactérias e de vegetais, além da membrana plasmática, aparece externamente um envoltório mais resistente e espesso chamado parede celular, que também tem nos fungos, né? Lembra lá da quitina que a gente conversou na aula anterior, tá certo? Algumas células animais, como a do tecido epitelial, tá? Pode apresentar um material gelatinoso sobre a membrana plasmática, o glicocálix. Muito importante esse camarada aqui, tá? Então, como eu disse para vocês, a membrana ela é muito delgadinha, muito fininha. Encontrada em todas as células, apresentam-se visível apenas ao microscópio eletrônico, ME, microscópio eletrônico, já que sua espessura é de apenas 75 angstroms. Hoje quase não se usa mais essa unidade, né? Seria 750 micrômetros, né? O equivalente a 750 micrômetros, ok? Atenção, já caiu em prova. Os componentes mais abundantes dessa membrana são os fosfolipídios, lembra lá falamos sobre os lipídios, né? E o fosfato, e proteínas. Daí se dizer que ela tem composição lipoproteica, tá certo? Essas são as substâncias mais abundantes. Lembra lá que o colesterol só existe em algumas células de animais, certo? Não existe em vegetais. Além desses componentes, as membranas das células animais costumam apresentar em sua composição moléculas de colesterol, acabei de falar para vocês, que age como fatores cimentantes, tá? Cimentante para unir as coisas, né? Então aqui nós temos o exemplo, né, da membrana atual. Aqui, essas bolinhas aqui para fora e aqui para dentro são os fosfatos. Aqui no meio de laranjado são os fosfolipídios, então fosfolipídio, lipídio. Essa parte aqui, ela não tem afinidade com a água, porque é lipídio, é hidrofóbica, e essa parte de cima é hidrofílica.
Essa parte aqui parece umas anteninhas, é o glicocálix, tá certo? Aqui essa verde, esse aqui. Aqui são as proteínas que podem atravessar a membrana, transmembrana, ou podem ficar na periferia aqui, ou para cima também. Podem ter poros, certo? E o colesterol. Então, aqui uma membrana, um modelo chamado modelo do mosaico fluido, tá? Que é o modelo atualmente aceito para explicar a organização da membrana plasmática, né? Uma dupla camada de fosfolipídio e proteína, tá? Em 1972, para explicar a estrutura da membrana plasmática, os pesquisadores Jonathan Singer e Garth Nixon propuseram o modelo do mosaico fluido, que é isso que eu acabei de falar para vocês, tá? De acordo com o modelo, encaixado na dupla camada de lipídio, estão as proteínas que atravessam a dupla membrana, fosfolipídio, proteínas integrais, essas aqui, né? E as que aderem superficialmente às membranas, as proteínas periféricas aqui. E o glicocálix voltado, né, para o meio extracelular. Muitas proteínas também se revestem de maneira paralela à membrana, tá? As especializações da membrana. Quando a célula vai passando pelo processo de diferenciação celular, então, às vezes, ela tem que modificar a sua forma e a sua membrana. E vão adquirir, então, para desempenhar a função, vão se especializar. A gente chama de especializações da membrana. A membrana plasmática apresenta especializações que geralmente são encontradas nas células do tecido epiteliais, tá? Então, vamos ter as microvilosidades, que têm a função de aumentar a superfície de absorção da célula, encontrada no epitélio do intestino, tá? A zona de oclusão, tá? Que é para unir mais as células, a de adesão também, as junções tipo gap e os desmossomos. Dessas aqui, o que costuma cair mais na prova são as microvilosidades e os desmossomos, tá? Então, aqui nós temos as microvilosidades, extremidade livre da célula, tá? Aqui a zona de oclusão, que está entre duas células vizinhas aqui, tá? A zona de adesão, olha aqui, então, vai ter intercomunicação com as duas células vizinhas. Os desmossomos, muito comum aqui na célula da epitelial, né? Para manter a união das células justapostas. Lembrando que aqui é um M-desmossomo, porque só tem na parte da célula, na parte de baixo não tem, na lâmina basal aqui não tem, tá? E as junções comunicantes. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas aqui. As microvilosidades, como eu disse para vocês, são microfilamentos de proteínas, formam projeções, membranas celulares, aumenta a superfície de contato entre a célula e o meio. Então, a gente costuma dizer que a microvilosidade tem a função de aumentar a capacidade de absorção. E é encontrada em células do epitélio de revestimento do intestino delgado, tá? Quando tem uma infecção intestinal, que essas microvilosidades ficam deitadas, aí vem as diarreias, disenterias e tal. Zona de oclusão, rede formada por proteínas ocludina e aclaudina, localizada no ápice das células, lá para a parte de cima. Une fortemente células vizinhas, sem deixar espaços entre elas, tá? Então, vai juntar, aumentar, então é típico do tecido epitelial de revestimento, né? A zona de oclusão e adesão ocorre apenas em alguns epitélios, especialmente no intestino, também no intestino, né? Revestimento, de modo geral. A zônula de adesão é uma faixa interna da membrana constituída pela proteína actina e miosina, proteína de movimento, tá? Partem filamentos da proteína carderina. Essas atravessam a membrana plasmática e se associam a outros filamentos dessa mesma proteína de outra célula. Então, elas vão fazer, por isso que chama de adesão, elas vão fazer a união entre duas células. A junção comunicante do tipo gap são regiões circulares na membrana que permitem o contato entre o citoplasma e de células vizinhas através de tubos de proteínas de conexina. Então, às vezes, para facilitar a comunicação entre duas células, tem essa junção tipo gap. A especialização permite a passagem, como eu disse para vocês, de pequenas moléculas e íons entre as células, tá?
E, como eu disse, a outra mais importante são as interdigitações. São saliências e reentrâncias que permitem o encaixe de duas células vizinhas, feito peças de Lego, de um quebra-cabeça, aumentando a união entre células vizinhas. E os desmossomos, formados por placas circulares de proteína das membranas adjacentes, também servem para aumentar a aderência entre duas células vizinhas. Então, essas duas interdigitações de desmossomos têm funções análogas, tá? E a outra importante é as microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção. São as três mais importantes, tá? No tecido epitelial, que a gente estuda na histologia, a adesão entre a lâmina basal, eu falei para vocês, que é feita de glicoproteína, que não é tecido, e as células são feitas por M-desmossomos, ou seja, metade do desmossomo, só do lado da célula. Do lado da lâmina basal não tem o outro lado. Bom, então, o aspecto geral da membrana, né, é esse aí. Qual é o modelo atualmente aceito? Modelo do mosaico fluido. As especializações mais importantes, microvilosidades, interdigitações e desmossomos, certo? E o seu papel, né? Controlar o que entra e o que sai, bem como a quantidade do que entra e do que sai. Então, agora, nós chegamos numa parte do conteúdo que é muito cobrado em prova, que é os transportes através da membrana, tá? Isso quase toda a prova cai, beleza? Então, muita atenção, acompanhe aí, vão acompanhando na apostila também, tá? Para a gente poder, se aparecer uma questão na prova, a gente se dá bem, ok? Então, essa substância para atravessar a membrana, né? Ela às vezes ocorre de duas maneiras, mas vamos ver aqui então. Entre as funções da membrana, as funções, então mais de uma, então tá, de proteção, né? Do conteúdo celular, né? Então protege o conteúdo celular e o controle do transporte de substâncias que transitam entre o meio extracelular e a célula, meio intracelular, ok? Os transportes que ocorrem pela membrana são denominados de transportes passivos, quando não há gasto de energia. Quando é que um transporte é passivo? Qual é a condição, galera, para um transporte ser passivo? É quando ele vai a favor do gradiente de concentração. Ah, professor, a favor do gradiente de concentração? Eu não entendi isso. O que isso significa? Diga de uma maneira mais simples. É quando a substância passa do lugar onde ela tem maior quantidade para o lugar onde tem de menor quantidade, tentando alcançar o equilíbrio, tá? Toda vez que o movimento for nesse sentido de buscar o equilíbrio, a gente diz que está sendo a favor do gradiente de concentração e para isso não vai haver gasto de ATP, não vai haver gasto de energia. E ativo, quando ocorre com gasto de energia. E para ocorrer gasto de energia, tem que ser contra o gradiente de concentração. Ou seja, a substância tem que sair da onde tem menos para onde tem mais. É claro que se eu tiro da onde tem pouco e ponho onde tem muito, nunca vai atingir o equilíbrio. Por isso que é contra o gradiente de concentração. Ok? Então vamos ao exemplo do transporte passivo. O transporte passivo costuma cair mais na prova do que transporte ativo. Então, nós temos a difusão simples. Como está dizendo, ocorre sem gasto de energia, a passagem de substâncias de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Geralmente, quando se fala de difusão simples, se fala de troca gasosa, tá? Troca gasosa. Então, toda a troca gasosa é feita por difusão simples. Alguns íons também passam por difusão simples. Então, gases e sais minerais fazem difusão simples. Então, aqui na figura, por exemplo, aqui é a membrana, que é o fosfato, aqui é o lipídio. Aqui tem alta concentração de um gás, por exemplo, o gás oxigênio, no meio extracelular, ele vai entrar na célula por difusão. Então, vai sair de onde tem mais para onde tem menos. Um íon, sódio, vai passar de onde tem mais para onde tem menos. Potássio, vai passar de onde tem mais para onde tem menos. Tá? E para isso não há gasto de energia. Então,
Passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, transporte passivo, chamado difusão simples. A difusão facilitada acontece com a glicose e aminoácidos, tá? Que se deslocam através de proteínas que formam canais. As proteínas transportadoras, também chamadas de permease, e entram na célula seguindo a regra da difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá certo? A diferença é que aqui vai ter uma proteína facilitando essa passagem. Na difusão simples não tem proteína nenhuma, ok? Então aqui, por exemplo, aqui é um aminoácido, uma glicose. Então aqui tem as proteínas que vão transportar, carregadoras ou carreadoras, tá? De fora, da onde tem mais para onde tem menos. No caso da glicose, de fora da célula para dentro da célula, tá? Ok? Chama difusão facilitada. Geralmente se refere a glicose e aminoácido. E o caso de transporte passivo mais cobrado em prova osmose. Nós na aula anterior falamos sobre a água, a importância da água, falamos da osmose, não lembra? Então, o que é a osmose? A osmose é um caso especial de difusão, não deixa de ser difusão, presta atenção nisso, tá? Então, se eu estou falando de difusão, a água vai passar onde tem água em maior quantidade para onde tem menor quantidade. Aonde tem água em maior quantidade, geralmente ela está hipotônica, menos concentrada, porque tem muita água. Essa água vai passar desse meio para o meio hipertônico, mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Então, como é que eu defino osmose? Osmose é a passagem do solvente, a água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável, tá? Aqui semipermeável, ok? Por falar em semipermeável, não vão confundir membrana semipermeável com permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva é ela controlar o que entra e o que sai, em que quantidade entra e em que quantidade sai. Semipermeável é que deixa passar alguma coisa, mas não deixa passar outra, tá bom? Sem fazer controle de quem pode e quem não pode. No citoplasma, a água é o solvente e as proteínas, açúcares minerais são o soluto. Se a célula é hipotônica, menos concentrada em relação ao meio externo, a água sai da célula e ela murcha. Nesse caso, a gente chama de plasmólise. Se a célula é hipertônica em relação ao meio, ela ganha água, aumenta de volume. Como ela estava plasmolizada, ela vai sofrer deplasmólise. Quando o citoplasma e o meio apresentam a mesma concentração, eles são chamados de isotônico. A quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Não há ganho nem perda de água entre eles, teoricamente. Tá? Então, trouxe para vocês aqui dois exemplos de osmose na célula animal, numa hemácia, e numa célula vegetal. Então, aqui a célula animal, a hemácia. Célula normal, colocada no meio isotônico. Quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai, e a célula não se altera. Osmose na célula, na hemácia, no meio hipotônico. Ela vai ganhar água. Como ela não tem nenhum reforço de proteção, ela vai estourar a membrana. Vai ocorrer a hemólise, a gente diz que é a lise celular. Se eu for colocar a hemácia no meio hipertônico, ela vai perder água para o meio e ela vai murchar, vai sofrer plasmólise. Na célula vegetal, presta atenção, existe aqui um vacúolo. Está vendo essa estrutura aqui, ó, que ocupa grande parte do citoplasma? É o vacúolo do sulco celular. A função dele é fazer o controle osmótico na célula vegetal. Tá? Se a concentração da célula for igual à do meio, ela não se altera, porque a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Se eu pegar a célula vegetal e colocar numa solução hipotônica, o meio é menos concentrado do que a célula, vai entrar água na célula. É assim que o vegetal absorve a água do solo. Tá? Então, o solo tem que estar como para o vegetal absorver água? Hipotônico. Entra por osmose. A água entra por osmose. Tá? E se o meio tiver hipertônico, a célula vegetal perde água para o meio
e ela vai sofrer plasmólise, vai ficar plasmolizada. Esse caso aqui já apareceu várias questões no vestibular dizendo o seguinte: se eu temperar uma salada de alface com sal e vinagre e deixar ela lá, a folha vai murchar. Por que a folha vai murchar? Porque o sal e o vinagre formou uma solução hipertônica em relação à alface. E a folha de alface começa a perder água para o meio e ela vai murchar, vai ficar plasmólise, vai ficar plasmolizada, melhor dizendo. Ok? Então, o salgamento, já caiu no Enem várias vezes, é uma forma de conservar a carne. Por quê? Porque sai toda a água da carne, ela fica hipertônica. Se um ovo de uma mosca, a mosca colocar um ovo nessa carne, ele não vai vingar ali, ele não vai sobreviver, porque a larva vai perder água para a carne e vai morrer e não vai estragar a carne. Assim com fungo, com bactérias. Esse é um método de conservação. Ok? Transporte ativo. É menos cobrado em prova, mas está no edital. Tá? Então, nesse tipo de transporte, as moléculas dissolvidas se movimentam através da membrana plasmática, indo da região menos concentrada para a região mais concentrada. Tá? Então, contra o gradiente de concentração. As partículas se movem contra o gradiente de concentração, para tanto a necessidade de gastar energia, que é fornecida pelo ATP, adenosina trifosfato. Proteínas transportadoras sem essa energia para conseguir impulsionar as substâncias para fora ou puxar para dentro da célula, no caso da bomba de sódio e potássio. Tá? Nos seres humanos, o transporte ativo ocorre durante a digestão, quando a glicose, por exemplo, é absorvida com o consumo de energia pelas vilosidades, lembra das microvilosidades intestinais, para então ser repassada para a corrente sanguínea. Então, do intestino passa para o sangue, depois absorver, né, da vilosidade intestinal, para depois passar para o sangue. Outro exemplo ocorre com células onde a concentração interna do íon de sódio tem que ser mantida 8 a 12 vezes maior do que o meio externo. Tá? Dentro da célula tem que ter de 8 a 12 vezes menor do que a do meio externo, para compensar a grande concentração interna de potássio, tá? Chamada bomba de sódio e potássio. Por transporte ativo, as proteínas presentes na membrana da célula atuam como bomba de íons, transportando o íon sódio para fora da célula e trazendo o íon potássio para dentro. Esse bombeamento contínuo compensa a difusão simples que esses dois fazem e é chamado de bomba de sódio e potássio. Então, o que acontece aqui? Né? O potássio ele tem mais dentro da célula do que fora. A tendência dele é sair por transporte passivo, mas ele volta por transporte ativo. E o sódio, ele tem mais fora da célula do que dentro. Mas para compensar, então ele entra na célula. Mas para compensar a alta taxa de potássio que tem dentro da célula, a célula bombeia o sódio para fora. Tá? Outros tipos de transporte ativo são as endocitoses, transporte em massa. Tá? Endo, dentro, cito, célula. Então, são movimentos de macromoléculas, com proteínas, polissacarídeos, tá? Para o interior, para fora da célula, é chamado de transporte de massa. Esse pode ocorrer por exocitose, expulsando substância, ou englobando substância e colocando para dentro. Endocitose, ambas exigindo gasto de ATP. Na exocitose, o material são exportados da célula para vesículas secretoras que se fundem à membrana plasmática e são jogados para fora da célula, lançados para fora da célula. Essa fusão faz com que as vesículas derramem seu conteúdo fora da célula. A exocitose é importante para a expulsão de material residual, processo denominado de plasmocitose ou defecação celular. Resíduo da digestão celular que não serve para a célula, tem que ser eliminado. E na secreção, né, nas glândulas, né, a secreção de produtos celulares, como hormônios ou enzimas digestivas. Ok? As endocitoses é o processo pelo qual o material se move para dentro da célula. Então, nós temos a fagocitose. Fago significa comer. Então, a entrada de partícula sólida na célula com emissão de pseudópodes.
né? E a pinocitose, pinos significa bebê, e através do canal de pinocitose. Só tem pseudópodes quando for fagocitose. Então a célula vai fagocitar alguma coisa, vai emitir o pseudópodes, falsos pés, e depois que isso estiver dentro da célula, vamos chamar de fagossomo. Ele foi fagocitado para ser digerido, né? Antes de ser digerido. A pinocitose é uma forma de invaginação, formando canal de pinocitose. Vai formar dentro da célula o pinossomo, envolvido por membrana, tá? Que serão utilizados dentro do citoplasma. Então, aqui nós temos esquematicamente a pinocitose, tá? Aqui uma bactéria, alguma coisa assim, uma proteína, emite o pseudópodes, envolve, e aqui o fagossomo, que vai se aproximar aqui o lisossomo, fazer a digestão. E a pinocitose vai aqui pressionar a membrana, ela vai invaginar é penetrar para o citoplasma, tá? E vai formar a vesícula ou pinossomo, tá? Que vai ser usado no citoplasma. Lembrando que fagocitose é sólido e pinocitose é líquido ou fluido, tá? Ok, galera? O glicocálix, como eu disse para vocês lá no início, está aderido à proteína e aos lipídios da membrana, pode ser encontrado em moléculas de açúcar, como a glicose, né? Constitui o glicocálix. Esse revestimento, chamado glicocálix, forma uma camada protetora externa à membrana, como se fosse uma malha. Não é parede, tá, galera? Célula animal não tem parede, só tem membrana. O glicocálix não é parede, tá? Uma malha. Encontrado nas células epiteliais animais, o glicocálix ele permite a identificação da célula. É como se fosse antenas que emitem sinais e recebem sinais, tá? De identificação de substâncias e de outras células. Nas bactérias tem a parede bacteriana. Então a bactéria é um procarionte, tem a parede celular bacteriana feita de peptídeo glicano, depois tem a membrana plasmática, tá? Então, do que é feita a parede celular das bactérias? De uma substância chamada peptídeo glicano. Moléculas de polissacarídeos associadas a aminoácido. Aminoácido é aquela unidade formadora da proteína. A parede é forte e rígida, mas permite movimento de partículas, de dentro para fora, de fora para dentro. Na natureza, existem dois tipos de paredes celulares, permitindo caracterizar as bactérias como gram-positivo e gram-negativo. Observe que gram é grafado com letra maiúscula, porque é o sobrenome do cara que desenvolveu a técnica de identificação dessas bactérias, ok? O termo gram é uma referência técnica de coloração que difere dois tipos de paredes celulares. As bactérias gram-positivas têm várias camadas de peptídeo glicano, 2, 3 componentes, lipoproteína membrana externa e lipopolissacarídeos. Então tem várias camadas de peptídeo glicano e 3 outros componentes, glicoproteína, membrana externa e lipopolissacarídeo, tá? Ela é mais grossa. E as bactérias gram-negativas aprendem a parecer celular com apenas uma ou duas camadas de peptídeo glicano, as quais são cobertas por uma membrana lipoproteica com polissacarídeo incrustado. Então aqui nós temos a gram-positiva, mais grossa, tá? Parede celular, e aqui a membrana plasmática normal. E as bactérias gram-negativas, pode ver que aqui, olha, o peptídeo glicano é mais fino, tá? Aqui tem uma membrana externa e uma membrana interna, ok? Essa é a diferença básica entre elas. É a espessura da parede celular. Parede celulósica, se é encontrada nos vegetais, é responsável pelo formato de sustentação, formato da célula de sustentação da planta, tá? A parede celulósica começa a ser formada durante a divisão celular, a mitose. No centro da célula, a gente diz que a citocinese nos vegetais é centrífuga, tá? Com a produção da lamela média. Pectatos de cálcio e magnésio vão se depositando na região da lamela média, de dentro para fora, e terminam por dividir o citoplasma da célula. Depois de pronta, essa lamela média,
é partilhada pelas duas células, a mesma membrana, formadas e atua como uma substância cimentante unida, tá? Então aqui, ó, a célula mostrando aqui, tá? Citoplasma da célula através do plasmodelo, tá? Observe aqui a lamela média, certo? Essa aqui. Depois a parede primária e depois a parede secundária, que vai formar a parede celular mesmo, ok? Quando as divisões celulares cessam, cada célula produz polissacarídeos não celulósicos e os coloca do lado de dentro da lamela média, formando a parede primária. Essa camada é elástica, acompanha o crescimento celular, com a deposição de moléculas de celulose na sua estrutura. Finalmente, quando a célula vegetal atinge o tamanho definitivo, depósitos de celulose, lignina, sublinina são feitos pelo lado interno da parede primária. Esse depósito forma a parede secundária e confere rigidez à parede celular do vegetal. Tá? À medida que as diferentes camadas da parede celulósica vão sendo produzidas, o espaço interno vai diminuindo, né? Então, vai sendo ocupado pela parede celular, por lignina, tá? Vai diminuindo. Algumas células vegetais, o citoplasma deixa de existir praticamente. Ok? Então, vamos dar uma pausa aqui. Já já a gente continua na segunda parte da nossa aula, tá? Falando sobre o citoplasma.